A história começa em uma floresta misteriosa onde habitam monstros e o tempo passa muito mais devagar do que fora de suas fronteiras, que são impenetráveis. Muitos anos solitários foram vividos ali pela princesa mágica Ariel, e sobre ela estava o selo que a mantivera aprisionada por mais de 100 anos. Mas a garota quase sempre estava dormindo, e assim o tempo passava sem que ela percebesse. Em termos mais simples, um selo é algo como um feitiço que mantém as pessoas dentro e fora desta floresta. Ariel estava condenada a ficar sozinha e já havia se resignado a ficar ali para sempre. Um dia, ela acordou cedo pela manhã e seguiu com sua rotina diária como de costume. A garota continuava a verificar o círculo mágico e também se lembrava de verificar algo igualmente importante, um portal selado na floresta. Se este selo for quebrado, monstros de outras dimensões sairão do portal. Depois disso, ela terá a chance de estudar magia em paz, fazer algum progresso e aumentar a chance de sua libertação. De repente, ela ouviu alguém bater muito forte em sua porta. Muito estranho. Embora a aparição de qualquer pessoa nesta floresta seja comparável a um milagre e algo impossível, Ariel simplesmente cobriu os ouvidos e escolheu ignorar. Mas parece que o estranho estava impaciente. Poucos minutos depois, ele derrubou a porta. A garota esperava ver um homem adulto, mas, em vez disso, viu uma criança. Ariel, neste ponto, tinha muitas perguntas e, é claro, ressentimento pela porta quebrada. Assim, sua vida tranquila e monótona nesta floresta chegou ao fim. Ela estava ansiosa para saber o motivo de sua visita, pois com certeza ele estava planejando algo e não estava aqui por acaso. A primeira coisa que o menino fez foi olhar para qualquer coisa que chamasse sua atenção à primeira vista. Ele pegou um prato bonito e o deixou cair acidentalmente no chão. Apesar dos comentários e perguntas de Ariel, ele não estava com pressa para responder ou explicar qualquer coisa para ela. Sua maior pergunta era como ele entrou naquela floresta, porque isso simplesmente não era possível. Em determinado momento, ele decidiu contar algo a ela e, em vez de explicar, o menino disse que sua mãe o proíbe de falar com estranhos. E então, depois, proferiu uma frase igualmente estranha, que Ariel abriu os olhos. Ele disse que geralmente, após beijar um príncipe, as princesas acordam e agradecem aos seus salvadores, mas, nessa situação, quando ele fez isso com ela, a garota ainda estava dormindo. Ariel imediatamente percebeu que enquanto ela estava dormindo, este menino já havia vindo e não era a primeira vez que ele estava em sua casa. Ela até começou a especular que talvez essa garota fosse uma verdadeira bruxa e por isso ele não conseguia acordá-la com um beijo. Claro, como era de se esperar, ela o expulsou imediatamente para fora da casa, pois não queria continuar ouvindo algo assim. Ela estava tão desconfortável quanto possível ao ouvir isso de uma criança, pois se fosse um homem mais velho, seria diferente. Mas mesmo depois disso, o menino continuou falando sobre como não continuou acordando ela apenas porque sua mãe pediu para não machucar outras pessoas. No começo, ele pensou em acordá-la com um golpe na cabeça com uma pedra e, não surpreendentemente, ele se lembrou das palavras de sua mãe sobre o assunto novamente. Como resultado, ele tentou não pensar nela e pegou na mão o que ela havia expressamente proibido de fazer naquele momento. Claro, ele assumiu que era um método muito cruel, e antes que pudesse tomar uma decisão, Ariel sentiu e abriu os olhos. Assim, a garota aprendeu pela primeira vez que se por acaso ela não tivesse acordado, ele poderia tê-la destruído a qualquer momento. Enquanto isso, como de costume, sem explicar nada, o menino saiu correndo novamente. A garota havia parado de se surpreender com seu comportamento estranho e percebeu que não podia expulsá-lo de casa e fazê-lo nunca mais querer voltar aqui. Uma vez do lado de fora, ele começou a explorar ao redor e rapidamente concluiu que este lugar estava cheio da magia de uma grande feiticeira. A garota ouviu essas palavras e neste momento realmente não esperava que essa criança fosse capaz de sentir seu poder. Com cada palavra que ele dizia, ela se convencia mais de que este menino era especial. Ariel fingiu não saber do que ele estava falando e ficou surpresa. Com base nas informações, ela tentava ocultar suas habilidades, mas ao mesmo tempo sentia um desejo ainda maior de saber como pessoas do mundo exterior,
com uma diferença de tempo de mais de 100 anos, poderiam reconhecer a presença de magia e, ainda mais, penetrar na floresta misteriosa, onde pessoas comuns não têm acesso. Só podemos esperar que mais cedo ou mais tarde ela descubra as respostas para suas perguntas e perceba do que esse menino é capaz. Enquanto isso, ele começou a falar sobre algumas ruínas antigas e artefatos mágicos, e viu círculos mágicos com o poder da feiticeira mais poderosa deixados neles, ou seja, Ariel. Só que ele não sabe que está bem ao lado dela neste momento. A garota está se esforçando para esconder o fato de que se trata dela, porque se alguém do mundo exterior se tornar consciente de sua existência e habilidades, quem sabe que tipo de consequências e reações ela terá que enfrentar. Enquanto observava esse menino, Ariel percebeu que a magia da floresta parecia receber bem o poderoso feiticeiro, mas será que esse fenômeno poderia não ter acontecido por acaso e esse menino, como ela supunha, era especial? De repente, ele sentiu algo e disse que precisava sair imediatamente, mas Ariel ficou desconfiada e decidiu segui-lo, então o pegou no círculo mágico. Mas naquele momento, pelo que ela pôde perceber pela reação dele, ficou imediatamente claro para ela que isso definitivamente não poderia ser uma coincidência. Para explicar por que ele parou neste lugar, o menino inventou uma lenda de que estava apenas interessado nos padrões, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, o círculo mágico começou a brilhar muito intensamente e reagir à presença dele. Como se viu, ele apenas se teleportou para outro lugar, surpreendentemente, sem medo de fazê-lo na frente dela. Ariel claramente não esperava ver algo assim e não pensava que veria com seus próprios olhos. O menino usou um círculo mágico, o que significa que ele também tem magia, mas a questão é que apenas os melhores feiticeiros podem usar este círculo, o que significa que, apesar de sua idade, ele é muito mais forte e inteligente do que sua idade sugeriria. Depois de um tempo, a garota tentou não pensar nisso e decidiu que, se ele decidisse lhe contar algo por conta própria, ela ficaria feliz em ouvi-lo e tentaria não se envolver em algo que não lhe dizia respeito. De repente, devido ao seu mau humor e falta de compreensão do que estava acontecendo, ela decidiu direcionar sua raiva para a árvore, ordenando-lhe que parasse de fingir ser uma árvore comum e começasse a impedir tais convidados. Mas aparentemente a árvore desobedeceu e ignorou esse pedido. No dia seguinte, o menino reapareceu do lado de fora de sua casa novamente, mesmo que ela tenha usado sua magia para reconstruir a porta da frente, ele conseguiu entrar novamente. Mas acontece que, quando a garota perguntou como ele fez isso, o menino explicou que uma árvore o ajudou, ao que Ariel respondeu que nem estava surpresa, já que ela vinha fazendo boas ações em vez de guardar esta floresta por um longo tempo agora. Mas o garoto explicou que não era tão ruim, porque originalmente ela estava realmente tentando pegá-lo e, em algum momento, eles conseguiram chegar a um acordo e concordar para que, quando necessário, pudessem se ajudar mutuamente, como nesta situação. Depois de um tempo, ele saiu para passear novamente, e é óbvio que a floresta tem um carinho muito grande por essa criança. Ele geralmente reage mal a estranhos, mas por algum motivo esse menino é a exceção, e não é de surpreender. É por isso que Ariel sente um grande poder mágico nele. É tão forte que qualquer pessoa que sinta magia esfregará os olhos devido ao brilho insuportável, o que aconteceu com a garota quando ela viu pela primeira vez. Embora ela ainda não saiba tudo sobre ele, pode ver que a floresta está claramente interessada no poder mágico que transborda dele. Mas ela não esconde seu desagrado, porque em vez de proteger sua casa, a floresta está preocupada com outras coisas. Eles têm o dever de afastar intrusos, não brincar com uma criança e se distrair de suas responsabilidades. Porque naquele momento, algum vilão poderia aproveitar sua falta de atenção e invadir sua casa ou danificar o ambiente. Em certo momento, Ariel nem percebeu quando começou a observá-lo e, por acaso, viu que havia uma marca pouco perceptível em seu pescoço. Isso imediatamente chamou sua atenção. Ela começou a ter muitos pensamentos e suposições sobre isso, porque pela aparência, parece uma pancada ou um corte de algum tipo. E ela pôde ver e concluir que essa marca não era muito recente. Portanto, pode-se presumir que alguém está agredindo a criança regularmente, e poderia ser alguém de sua família. Mas Ariel arriscaria perguntar a ele sobre isso e se preocuparia se ele tivesse um problema com isso, que ela poderia ajudá-lo ou pelo menos dar-lhe algum conselho.
De repente, a garota percebeu que não era da sua conta e não valia a pena criar um mal-entendido sem motivo. Ela comparou isso a um filhote que acabará de vir brincar em seu quintal. Dessa forma, seria muito mais fácil para ela ignorar a situação e não prestar atenção aos problemas dos outros. Mas, como resultado, ela não pôde se conter e continuou olhando para trás para ele, e naquele momento ele percebeu o olhar dela e percebeu que ela o estava espiando o tempo todo. A criança cresceria e esqueceria tudo isso, pensou Ariel, as coisas logo se acalmariam novamente. Mas as coisas acabaram sendo muito diferentes. Depois de um tempo, ele veio à sua casa novamente, e quando ela o viu, não esperava vê-lo assim, e ela ficou realmente assustada. Ele estava usando roupas rasgadas e tinha muitos arranhões por todo o corpo. Obviamente, alguém poderia tê-lo atacado ou espancado. Então, a garota não pôde mais ignorar seus ferimentos e decidiu consertá-los. Uma mãe e uma criança do Palácio Imperial, onde todos os ignoram e fingem não notar sua presença. Os ajudantes consultam se devem cumprimentá-lo desta vez ou não, mas como de costume, ignoram sua presença e fazem isso de propósito, mesmo quando ele se aproxima ou lhes pergunta algo. Continuam a ignorá-lo. Quanto ao resto das pessoas ao redor dele, a situação não é melhor, como seu meio-irmão Frederic. Ele está sempre o insultando e tentando diminuir sua autoestima. Não passa um dia sem que ele o agrida ou faça algo assim. Brian está acostumado a suportar o abuso de sua família. O comportamento e, infelizmente, não há nada que ele possa fazer sobre isso por enquanto. O rapaz não está escondendo isso de Ariel, mas ao mesmo tempo, estranhamente, está tentando justificar seu irmão e diz que não é culpa dele, porque se Brian tivesse reagido a tempo, ele teria sido capaz de se defender. E depois disso, a garota até pensou ter ouvido errado, pois o menino disse que destruiu o cavalo de seu irmão. Acontece que foi depois que Frederic não parava de intimidá-lo, e Brian queria se livrar dele. Naquele momento, ele se lembrou de sua mãe dizendo para não fazer isso. Como resultado, ele planejou se vingar de seu irmão quando estava na floresta. O menino propositalmente puxou a corda entre as duas vilas para que elas se enganchassem, e alguém se machucasse. Ele só queria machucar um pouco seu irmão, mas quando seus pais pensaram que era culpa de seu cavalo, o destruíram. Posso entender por que Frederic desgosta tanto de seu irmão e o trata ainda pior do que antes. Como se constatou um pouco mais tarde, segundo Brian, ele não tem intenção de parar e planeja arrumar outra coisa, porque às vezes quer se vingar tanto de seu irmão que sente como se estivesse no lugar dele. Ariel, é claro, sabia que alguns irmãos poderiam ter um relacionamento ruim entre si, mas não imaginava que poderia ser tão sério. Ele admitiu que até hoje está cumprindo sua promessa e aguentando até ser adulto e fazer o que quer, mas seu sorriso naquele momento deixa claro que, no futuro, ele pode se tornar um verdadeiro vilão que se vingará de seu sofrimento. De qualquer forma, é muito bom que sua mãe tenha se esforçado muito em sua criação e, por causa disso, Brian é muito paciente em cumprir suas promessas. Ariel ficou muito curiosa e perguntou o que ele estava fazendo agora e onde estava sua mãe, ao que o menino respondeu que ela morreu algum tempo atrás. Suas últimas palavras foram um pedido para não destruir as pessoas, especialmente em uma idade tão jovem, então ele tem certeza de que não haverá situação em que não oraria seu desejo. Surpreendentemente, o momento. O garoto falava calmamente sobre o assunto, Ariel mal conseguia segurar as lágrimas. Ela não fazia ideia de quão difícil poderia ser para ele sem a única pessoa que o amava e o apoiava em todas as situações. Tenho certeza de que o garoto poderia ter sido ainda melhor se sua mãe tivesse vivido um pouco mais. Ele sentiria seu apoio e talvez não pensasse em se vingar de alguém por algo assim. Depois disso, a garota decidiu mudar de assunto e perguntou sobre as cicatrizes que não pôde deixar de notar, mas naquele momento a atenção do garoto estava focada nos doces que ela havia trazido para ele. No entanto, ele começou a lembrar de todas as vezes em que seu irmão tinha sido muito violento e sem controle de sua agressividade, continuamente lembrando-o do cavalo e de sua perna quebrada após o incidente. Mas, como de costume, Brian nem sequer pensou em se desculpar, mas sim lamentou ter machucado seu irmão tão gravemente e insinuou que da próxima vez faria algo mais sério. Nesse momento, seu irmão não se conteve e, sem pensar,
decidiu puni-lo por esses terríveis pensamentos e intenções. Frederic, como se tivesse esquecido de sua perna, aproximou-se de seu irmão e decidiu golpeá-lo com força. Surpreendentemente, ele o fez e Brian não teve tempo de reagir a tempo para se defender. Quando os assistentes ouviram os barulhos altos, não puderam ignorar e decidiram ver o que estava acontecendo naquele quarto. Cada vez mais, eles ficavam surpresos com a terrível relação entre os irmãos, mas ao mesmo tempo perceberam que não havia maneira de influenciar ou consertar isso. E é claro, a maioria daqueles ao redor sempre apoia Frederic mais do que seu irmão, porque ele é filho de uma das empregadas e acham que ele é apenas um príncipe no nome. Eles têm tanta certeza disso porque nunca viram uma criança interagir com o pai antes. No final do concurso, ele teve que perder porque não queria quebrar sua promessa para sua mãe. Ele está disposto a suportar uma dor terrível e parecer fraco na presença dos outros, embora na realidade às vezes seja insuportável demais. Se ele não estivesse pensando em sua mãe, teria se vingado de seu irmão há muito tempo e feito o que achava justo para ele. De repente, ele ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de seu oponente, mas surpreendentemente, pela expressão em seu olhar, ele claramente estava tramando algo. Frederic ficou assustado porque esperava uma reação muito diferente dele e pensava que depois desse concurso Brian nem sequer seria capaz de falar. Assim, ele o provocou para uma segunda rodada e isso continuou até que não tivessem mais forças, pelo que parecia. Ariel finalmente descobre que o motivo pelo qual ele está sendo intimidado é por causa da origem de sua mãe. Ninguém se importa que ele seja constantemente espancado e insultado. Ele foi deixado completamente sozinho após a morte dela e tem que suportar isso sozinho. Então, a garota perguntou se havia alguém para cuidar dele, ao que o garoto respondeu que havia ajudantes, que lhe davam roupas e outras coisas, mas segundo a garota, isso não significa que o fazem sinceramente, pois é o trabalho deles. Enquanto isso, o garoto tinha terminado seus doces e imediatamente depois, perguntou se havia mais alguma coisa. Ariel voltou sua atenção para os doces restantes e ofereceu-se para que ele escolhesse qualquer um deles. Julgando pela reação alegre do rapaz, ele não provava algo assim há muito tempo e, como a oportunidade tinha surgido, ele decidiu aproveitá-la. Depois daquela conversa moralmente desafiadora, Ariel percebeu muitas coisas, como o motivo de ele ficar tanto tempo na floresta e continuar voltando para brincar com alguém. Uma razão é que simplesmente não há ninguém cuidando dele, e outra é que é a única maneira de obter boas vibrações e aproveitar o momento. Porque, se ele ficar em casa o tempo todo, ficará entediado, solitário e desagradável ao ser observado pelas pessoas descontentes ao seu redor. Na verdade, se fosse ele, uma garota faria a mesma coisa, procurando qualquer oportunidade para se livrar da solidão. Apenas vindo para esta floresta ele pode sorrir genuinamente e aproveitar até mesmo a visão de uma borboleta ou flores bonitas. Enquanto isso, ele decidiu remover do rosto um pano que a garota havia aplicado anteriormente. Ariel perguntou por que ele estava tirando isso mais cedo, ao que o rapaz respondeu que não achava mais necessário. A garota se aproximou dele e decidiu ver se realmente era hora de se livrar do medicamento e, como se viu, já havia conseguido ajudar. Depois disso, Brian sussurrou uma única frase na qual a chamou de bruxa. Ouvindo essas palavras, a garota explicou que ele estava errado, ao que o rapaz perguntou como ela poderia provar que o que ele disse estava realmente errado e não tinha nada a ver com a realidade. Naquele momento, Ariel parou de olhar nos olhos dele e começou a pensar em como responder a essa pergunta. O garoto percebeu sua agitação e começou a suspeitar que ela estava escondendo algo dele e provavelmente não queria contar a ele sobre isso. Ela não pode admitir que é a mesma grande feiticeira que viveu centenas de anos atrás e ainda está viva. Como resultado, a garota decidiu reter essa informação e, em vez de fornecer detalhes sobre si mesma, simplesmente disse seu nome. Ela acha que essa é a melhor opção para evitar muitas perguntas e possíveis problemas. Como resultado, ele reagiu completamente calmamente, mas é possível que ele continue suspeitando dela por alguma coisa. Talvez ele apenas tenha percebido que poderia confirmar suas suspeitas um pouco mais tarde, e seria melhor do que forçá-la a confessar algo e causar um conflito. Depois disso, eles mudaram de assunto novamente. Ariel disse que, a partir de agora, ficaria feliz em cumprimentá-lo sempre que ele quisesse vir visitá-la ou se houvesse algum problema,
ao que o rapaz respondeu que já fazia muito tempo desde que ele sentiu o cuidado de alguém, e naquele momento ele lembrou de sua mãe e daqueles momentos agradáveis quando ela estava viva. Pouca coisa mudou desde aquele dia. Ele costumava ir à floresta para brincar, brincando sozinho como antes, e como de costume, voltava com feridas das brigas. Ele disse que ela não precisava se preocupar com isso, cada vez que Ariel percebe que a vida com uma criança é temporária e um momento passageiro. Brian crescerá e perderá o interesse no lugar, mas, enquanto isso, ela fará o que puder para mantê-lo feliz e fazê-lo sentir-se apoiado por ela. A única coisa que ela realmente deseja em relação ao bebê é que ele nunca sinta dor e solidão novamente. Podemos apenas esperar que seu sonho se torne realidade e que, por algum milagre, a vida dessa criança seja mais feliz. Ariel pensou que poderia cuidar dele em qualquer situação sem prejudicar nenhum dos dois. No entanto, um dia ele veio visitá-la novamente, mas desta vez ela não o reconheceu de jeito nenhum. Seu olhar era como se ele tivesse vindo para se vingar dela. Ela viu o ódio em seus olhos e não entendeu nada do que estava acontecendo ou por que ele a olhava assim. Porque, até aquele momento, tudo estava bem. Ao mesmo tempo, apesar de seu intenso medo e apreensão, Ariel decidiu se aproximar dele e descobrir o que estava errado e como poderia ajudá-lo. No mesmo segundo, ela teve o pensamento repentino de que talvez ele tivesse se vingado de seu irmão afinal ou tivesse destruído alguém que tinha sido demais para ele. É muito interessante ouvir alguma explicação dele até agora. Julgando pelo olhar e pela aparência dele, uma grande quantidade de pensamentos e suposições estão surgindo, claramente não estão acalmando a garota e a deixando cada vez mais nervosa a cada segundo, especialmente considerando o fato de que ela conhece a situação dele e pode supor que ele simplesmente não teve paciência e decidiu se vingar de alguém afinal. Era para tranquilizar Ariel, ele explicou que estava bem, embora na verdade isso não a tranquilizasse em nada, mas sim a deixasse com raiva. Ele vai atrasar para nos contar o que aconteceu e por que está coberto de sangue. Neste ponto, ele insinuou que era sobre seu irmão, mas mesmo assim essa informação foi muito pouca e não suficiente. Aconteceu que ele estava se gabando para ele sobre seu novo cavalo, e foi aí que tudo começou. Ele estava apenas dando uma volta pelos terrenos do palácio ontem e, em um ponto, seu irmão o parou para mostrar seu novo cavalo. Mesmo naquele momento, ele se virou para ele de forma insultuosa e brincalhona, perguntando se Brian era tão cruel a ponto de destruí-la também. Depois de ouvir essa conversa, os ajudantes se aproximaram deles e avisaram aos irmãos que não deveriam estar perto desse cavalo sem supervisão de um adulto, pois ele ainda não estava treinado e a qualquer momento poderia fugir ou começar a se comportar de tal forma que eles não pudessem contê-lo ou ordená-lo para parar, como fizeram antes. Aparentemente, para mostrar sua importância, ele começou a bater no novo cavalo e, ao mesmo tempo, com um sorriso nos olhos de seu irmão, ele o atingiu tão forte que a dor que o cavalo sentiu naquele momento é simplesmente impossível de imaginar. Foi realmente muito cruel. Ela reagiu imediatamente e começou a se afastar do dono, que, pelo comportamento dela, não levou em consideração o fato de que ela poderia retaliar e bater nele de volta. Brian olhou nos olhos dela e percebeu que esse golpe foi tão forte que a qualquer segundo algo desagradável poderia acontecer, algo que Frederick claramente não estava preparado para. Aconteceu que foi como se o menino tivesse sentido e previsto que naquele exato momento, por causa da dor insuportável e do golpe incrível, ela simplesmente não seria capaz de suportar. O cavalo instantaneamente parou de emitir qualquer som e começou a cair para o chão, perdendo a consciência, seu pescoço tão danificado que não tinha chance de sobreviver. Ela simplesmente morreu, e é uma pena que tenha acontecido assim, porque se alguém pudesse ter pensado nisso antecipadamente e não agido tão precipitadamente, as coisas teriam sido muito diferentes. Como resultado, Brian ficou muito sujo, pois aconteceu de estar parado muito perto de onde ela havia caído. Na verdade, ele ficou muito surpreso que o cavalo não reagiu a tempo para se vingar de seu mestre. Em todo caso, isso prova mais uma vez que Frederick não é tão forte quanto tenta parecer, porque se fosse, não teria que provar nada com um cavalo gigante para seu irmão e todos ao seu redor. Depois disso, ele ainda decidiu insinuar para ele que na próxima vez ele deveria pensar cuidadosamente antes de fazer algo assim. Ele realmente deveria ser mais cuidadoso e aprender a tratar os animais adequadamente.
Neste ponto, Frederic ficou tão assustado e nervoso que correu para seu quarto para trocar de roupa por outras limpas e secas. Mais uma vez, fica claro para todos quem é forte e quem está apenas tentando parecer forte. E é claro, Brian foi direto para Ariel contar o que havia acontecido e pedir sua opinião sobre isso, porque ela deve ter algo a dizer. Quando de repente o garoto confessou que na verdade tudo estava um pouco errado e no momento em que o cavalo começou a se aproximar dele e poderia tê-lo atingido, ele a machucou um pouco, e foi por isso que ela morreu tão rapidamente. Ele explicou que se não tivesse, ela poderia tê-lo atingido muito forte, e alguém mais teria morrido em seu lugar. A garota agora entende por que o cavalo morreu tão rapidamente, porque seria possível deduzir imediatamente que por causa de um golpe nada parecido teria acontecido. E é claro, para que ele não se sinta culpado e se culpe pelo que aconteceu, Ariel o elogiou pelo fato de que mesmo em uma situação imprevista, ele pensou em sua segurança e foi capaz de reagir rapidamente. Ela disse que estava muito orgulhosa porque ele não teve medo de atacar primeiro quando havia risco e teve que fazer a escolha certa muito rapidamente. Depois, ela pediu a ele para parar de pensar nisso e ofereceu-se para limpá-lo, ou seja, tomar um banho e lavar suas roupas sujas. Mesmo após a conversa, cada um deles ainda continuava pensando nisso, e como resultado, a conclusão é a mesma: situações desagradáveis e similares acontecem apenas quando alguém tenta agredir ou insultar Brian, porque ele nunca faz isso primeiro e na maioria das vezes apenas se defende. Enquanto isso, a garota ofereceu ajuda a ele porque percebeu que ele mal conseguia lidar com tamanha poluição sozinho. Depois de um tempo, ficou tão difícil que Ariel até começou a ficar nervosa. Não importava o que ela tentasse fazer, não conseguia resolver o problema. As contaminações não iam embora. No entanto, após algumas horas, ela fez o trabalho perfeitamente bem, deu-lhe roupas limpas e ficou surpresa, pois achava que não deveria haver nenhum problema. Depois disso, ela se perguntou se ninguém se importava que ele estivesse andando assim pelos terrenos do palácio. O rapaz respondeu que, infelizmente, seus assistentes estavam ocupados demais e, portanto, ninguém prestava atenção nele. Ariel tentou explicar que na verdade eles viram tudo perfeitamente bem e o ignoraram de propósito para não aumentar sua carga de trabalho. Como resultado, a garota perdeu o ânimo e começou a ressentir-se pelo fato de ninguém realmente cuidar dele. E se uma situação semelhante ou até mais perigosa acontecesse, ela temia que ninguém o ajudasse. Naquele momento, ele pensaria erroneamente que todos ao seu redor estavam ocupados demais e realmente não perceberiam que ele precisa de ajuda ou pelo menos de apoio. Enquanto isso, ele percebeu seu amigo na janela e decidiu falar com ele, pois já fazia muito tempo desde que se viram ou conversaram. Brian ainda se lembra até hoje do aviso de sua mãe de que, após sua morte, as pessoas que tentariam se aproximar dele provavelmente teriam más intenções escondidas. Ela sempre lhe disse que ele teria que aceitar que ninguém faria nada por ele de graça, então ele teria que ser mais cuidadoso e não confiar em quem não conhecesse muito ou parecesse suspeito. Ariel disse que isso era realmente verdade, e se o garoto seguisse esse conselho, ele poderia evitar muitos problemas no futuro. Sua mãe sentia-se fortemente em relação ao momento em que o deixaria sozinho. Em quase todas as memórias, havia vestígios de sua criação. A criança é deixada até mesmo sem sua mãe impotente, e não se sabe como ele lidará com o ambiente abusivo, pois certamente, como resultado dessas condições, será difícil para ele permanecer como está agora. Infelizmente, ele não tem amigos ou conhecidos que possam substituí-la ou pelo menos protegê-lo nessas situações quando necessário. Surpreendentemente, apesar da complexidade do que está acontecendo, ele ainda não se tornou um vilão e ainda tem um pouco da bondade que sua mãe lhe ensinou. Só podemos esperar que ele consiga superar todas essas dificuldades e fazer com que, após um tempo, ninguém se permita tratá-lo mal. Porque se ele não conseguir, só piorará com o tempo e, quando ele crescer, os insultos serão mais cruéis e desagradáveis. Então, agora é realmente importante não desistir e não parar de acreditar que, após algum tempo, tudo ficará bem e só estarão ao seu redor aqueles que são dignos disso. Ariel percebeu desde o primeiro dia em que se conheceram que ele era um garoto especial que teria o incrível e feliz futuro que ele havia sonhado a vida toda. E é claro que, desde que começaram a falar sobre o assunto, a garota primeiro disse a ele que achava que ele era uma criança muito bonita.
Ela estava muito interessada em ver. Ela pensa que daqui a alguns anos ele será tão masculino e bonito que conquistará o coração de todas as garotas em seu caminho. Mas depois da reação dele a essas palavras, a garota percebeu que, não importa o quão bonito ele fosse, ele havia sido convencido do contrário desde a infância e deliberadamente baixou sua autoestima. Provavelmente, ele nem mesmo sabe que incrível beleza ele possui, especialmente com a cor dos olhos e cabelos. Olhando para ele, é imediatamente claro que ele é um verdadeiro príncipe, apesar de sua opinião, que difere da de Ariel. Ele também decidiu elogiá-la e admitiu que sempre admirou sua beleza, considerando que ela viveu toda a vida na floresta sem maquiagem ou tratamentos adicionais de salão. Mas de repente, quando ela começou a se sentir envergonhada e grata por essas palavras, o rapaz fez uma pequena correção e disse que não estava falando sobre sua aparência, e sim sobre a aura colorida e a incrível energia que a cerca constantemente e encanta aqueles que conseguem senti-la. É muito bonito, apenas tem essas cores que giram e brilham entre elas, um pouco de vermelho, muito amarelo, e às vezes há estrelas brilhantes. É muito mais impressionante do que a aparência, que também não é menos bonita, mas ainda assim o rapaz está interessado em algo mais. Sua atenção é atraída por algo mais, percebendo que Brian só notou o sobrenatural e olhando em seus grandes olhos, ela concluiu que era um sinal de um grande mago. Então, Ariel decidiu imediatamente verificar isso, pegou sua mão e pediu para ele segui-la. A garota claramente está planejando algo e quer verificar algo para confirmar suas suspeitas. Enquanto isso, ela o levou para fora, mostrou-lhe um desenho de um círculo em algum livro e pediu para ele memorizar sua forma e depois pediu para ele conectar as cores em um círculo como mostrado no livro. Mas não parece ser a primeira vez que ele vê algo assim e entende do que se trata. Tudo o que ele precisa fazer é conectar o ponto vermelho ao ponto verde e adicionar magia, se puder ver as linhas mágicas. Ele não ficou confuso e fez certo na primeira tentativa, como se não fosse a primeira vez, o que significa que se ele começar a fazer isso de forma mais profissional, ele se tornará um verdadeiro mago, pois obviamente tem o conhecimento básico desde o nascimento. Apesar de suas habilidades incríveis, quando ele faz algo assim, ele o vê como um acaso e isso é por causa da insegurança. Se ele não pensasse em todas as coisas que constantemente ouve dos outros sobre si mesmo, Brian poderia ter sido incrivelmente bem-sucedido há muito tempo. Ele ainda não percebe o que é capaz e constantemente subestima suas habilidades, mas será necessário muito esforço e tempo para corrigir isso. Enquanto isso, Ariel não pode acreditar no que vê com seus próprios olhos. O rapaz criou um círculo mágico especial que profissionais de pelo menos nível médio são capazes de criar. Ela sinceramente não entende como isso é possível e, ao mesmo tempo, está surpresa. Imaginar o que esse rapaz pode se tornar no futuro, pois mesmo sendo uma criança sem nenhum treinamento, ele é capaz de fazer o que apenas os melhores dos melhores conseguem fazer. De repente, a garota sentiu um toque e percebeu que não haviam notado quantas árvores estavam pegando fogo, e a situação era muito grave. Ariel virou-se e percebeu que precisavam ser resgatadas com urgência, mas o problema era que apenas Brian poderia fazer isso agora, afinal, ele foi quem criou aquele círculo e só ele poderia agir. O problema é que, se ele não fizer nada a tempo, correm o risco de perder um amigo e ajudante que já está à beira da exaustão e prestes a ser engolido pelo fogo. Felizmente, o rapaz reagiu a tempo e imediatamente procurou informações no livro, mas ao mesmo tempo percebe que pode não dar certo. Ele tenta algo pela primeira vez, contando apenas com as informações que vê na frente dele pela primeira vez na vida, mas mesmo assim não o deteve. Ele tentou se concentrar o máximo possível, pois percebe o quão responsável é tudo isso e que não tem tempo para dúvidas. Ele precisa agir o mais rápido possível. Como resultado, ele conseguiu criar água suficiente para direcioná-la diretamente para a árvore e apagar o incêndio maciço. A árvore estava completamente molhada e foi o suficiente. Eles se sentiram incrivelmente aliviados e agradavelmente frescos depois disso. A garota se aproximou da árvore e começaram a olhar o bebê juntos. Eles não entendem como comentar algo assim e como reagir a isso. Ariel jamais poderia imaginar que uma criança que nunca tinha feito isso antes pudesse criar algo que apenas profissionais poderiam fazer, e em alguns casos, nem mesmo os profissionais são capazes de tal coisa.
Ela não teve outras palavras senão elogiá-lo e dizer que ele era um verdadeiro gênio, que havia nascido um gênio, exceto que era uma pena que aqueles ao redor dele não o tivessem ajudado a desenvolver esse talento. Em sua opinião, encontrar um mago com tanto potencial na floresta selada é definitivamente o destino, e ela deveria aproveitar a oportunidade. Ariel ficou gananciosa, queria criar uma criança com grande talento e fez escolhas que não deveria ter feito. Enquanto isso, ela apenas o abraçou e ficou realmente animada, começando a pensar em diferentes maneiras de ele poder ajudá-la. Por um lado, ela percebeu que não tinha o direito de usar suas habilidades para seu próprio benefício, muito menos corrigir seu caráter, mas por outro lado, o lado sombrio dela sempre tentava convencê-la de que o caráter não era o mais importante, era a magia que a tiraria da floresta. Depois de um tempo, mas ao mesmo tempo ela não esqueceu algo importante: o tempo passa muito lentamente aqui, e se o menino ficar aqui por muito tempo, ele vai crescer lentamente, enquanto em condições normais do mundo, ele poderia crescer dentro de alguns anos, aqui levaria mais de 10 ou 15 anos para fazer isso. Além de tudo isso, outra coisa que a preocupa é que Ariel já ouviu muitas vezes sobre como dizem que pessoas com cabelo preto não são gratas, mas ele tem cabelos loiros, não pretos. Quando a criança notou seu olhar pensativo, ele perguntou se a havia assustado, pois ela não havia dito qualquer coisa por vários minutos e estava olhando para o mesmo ponto. A garota ouviu aquelas palavras e se perguntou muito o que diria aquela pergunta e se contaria a ele seus planos. Ariel se aproximou dele e decidiu fazer uma pergunta muito importante, que diria se ele poderia ajudá-la ou não. Ela perguntou se ele queria estudar magia e, se sim, ela ficaria feliz em ajudá-lo a aprender. Ela percebe que pode ter sido uma decisão precipitada, mas mesmo assim, ela já fez essa pergunta. É realmente difícil para ela tomar a decisão certa e ainda assim ignorar o desejo de sair desse lugar usando seu poder. A garota tem certeza de que é muito errado da parte dela, porque acaba que ela planeja usar suas habilidades e como resultado, ela ouviu ele concordar e decidiu que, se fosse a decisão errada depois de um tempo, ela explicaria por que era tão importante para ela. Ariel prometeu que tentaria tornar esse treinamento o mais interessante e produtivo possível e na próxima vez dar a ele algum bom livro para ler e depois decidiu deixá-lo sozinho e foi para o porão para se preparar adequadamente para o treinamento dele. Enquanto isso, o menino apenas observa de longe e percebe que vai ter um professor muito bom de qualquer maneira e não sabe quem a garota realmente é. Se ele soubesse que ela é uma das maiores feiticeiras, teria pedido para ela ensiná-lo algo há muito tempo. Ariel já escolheu alguns livros adequados. Ela tenta escolher apenas os mais apropriados e de qualidade para esse caso, porque tem uma enorme responsabilidade e se fizer algo errado, corre o risco de prejudicar a criança e ensinar pontos importantes de forma incorreta. Enquanto isso, ela o chamou para o quarto e pediu para ele olhar o conteúdo deste livro, mas o que foi inesperado foi que ele não conseguia entender o que estava escrito nele. Ariel pensou que ele simplesmente não conseguia ler, embora recentemente ele tivesse lido as fórmulas mais complicadas e criado um círculo mágico. Obviamente, o problema era outro, como se descobriu um pouco depois. Da última vez, ele se guiou por imagens e as usou para criar, e como se constatou, ele realmente não consegue ler. A garota se perguntou se ele não tinha tutores que vinham, ao que Brian respondeu que eles pararam de vir desde que sua mãe morreu. Infelizmente, ela foi novamente convencida de que todas as dificuldades e problemas em sua vida vêm das origens de sua família. Não é de surpreender que, para aqueles que desejam mal a ele, seja a maneira perfeita de intimidar uma criança e fazê-la se tornar o que ele se tornou. Eles propositalmente não o treinam para que ele não possa fugir para lugar nenhum, mesmo quando adulto, e ainda assim pensa que é tudo culpa dele. Então, Ariel está determinada a arruinar esse plano e não permitir que ninguém se atreva a prejudicar seu futuro. Ela só pode fazer isso se o menino tiver um desejo sincero de aprender e não perder uma única aula. Ele deve perceber que seu futuro realmente depende disso e no que ele se tornará e se será deixado para sofrer com o bullying dos outros. Para tornar pelo menos um pouco mais fácil para ele, ela decidiu começar com livros básicos que ensinariam ele a ler e aprender letras, pois seria muito difícil sem isso. O fato de a criança só conhecer letras modernas, mas não a língua antiga, que tem 1000 anos de idade, ainda é incompreensível para ele. Enquanto isso, a garota já está no porão,
cuidadosamente escolhendo os livros certos que ajudarão a aprender a língua antiga. Mas há um pequeno problema, a garota não tem certeza se tem algo assim, porque na maioria das vezes há livros aqui que ensinam magia e há muito pouco aqui que não esteja relacionado a isso. Em determinado momento, ela voltou sua atenção para uma prateleira onde viu um daqueles livros que poderiam ser úteis para ela. Acontece que este não é apenas um livro de instruções para iniciantes, ele tem muitas imagens e explicações em palavras simples que qualquer iniciante pode aprender e entender facilmente. Ele contém todas as coisas necessárias e úteis que podem ser úteis durante as aulas. Então, ela finalmente tem esperança de que terá sucesso e realizará seu plano. Enquanto isso, uma criança começou a observá-la e, por acidente, ouviu-a pronunciar o nome de alguém que ela havia mencionado anteriormente. Brian não era tímido e decidiu fazer a ela a pergunta que estava se perguntando há algum tempo: quem era Daniel e por que ela havia mencionado seu nome? Então, quando ela lhe deu roupas limpas um tempo atrás, ele até pensou que a garota poderia estar escondendo algo dele e talvez ela não fosse a única morando na casa, como ele sempre pensou que fosse. Ele apenas começou a olhar nos olhos dela, mas o fez como se Ariel o estivesse enganando e escondendo algo dele. Esperançosamente, ela não esconderia isso dele e responderia a ele sobre isso. Como se viu, a garota havia deliberadamente não falado com ele sobre o assunto para não trazer à tona o momento em que Daniel havia morrido e a única coisa que restava dele era a localização daqueles livros no porão. Ele ajudou a organizá-los e, assim, quando ela foi procurar o livro certo, foi muito difícil encontrar o que ela precisava e entender a lógica por trás de sua disposição. Brian percebeu que era melhor não continuar falando sobre esse tópico, então ele simplesmente voltou sua atenção para esta enorme sala, para a qual a garota respondeu que era uma coleção de coisas que ela não costumava ler aqui. Ela prometeu que, se ele estivesse tão interessado, uma vez que eles acertassem o básico, ela o deixaria ler o resto. O menino sugeriu então que deve haver alguns livros muito raros aqui que não poderiam ser encontrados ou mesmo comprados no mundo exterior, o que significa que, se ele estudar diligentemente, pode aprender coisas que mais ninguém pode, nem neste mundo nem no mundo exterior. De qualquer forma, é preciso começar do zero. A garota lhe deu um livro com diferentes imagens e por causa disso ele deveria se interessar mais em aprender tudo e não se cansar das lições. Mas mesmo assim, Ariel está confiante de que isso não será um problema, o cara é muito inteligente, uma vez que ele comece esse processo, deverá ser fácil o suficiente. Acontece que, devido aos seus estudos constantes e falta de tempo livre, ele raramente sai e brinca com seu amigo, que só pode observá-lo da janela. Em algum momento, a garota teve pena dele e o deixou descansar, especialmente porque ele estava indo bem. Progresso e aprendizado muito mais rápidos do que ela pensava que seria, já que ele conhece a maioria das letras, na opinião dela, você pode começar gradualmente a aprendizagem básica e chegar às coisas divertidas. De repente, o menino perguntou se poderia ver poderes mágicos que os outros não viam. Não seria suficiente apenas memorizar os círculos mágicos, ao que a menina respondeu que, até certo ponto, ele estava certo. Com tal conhecimento, é fácil começar, mas podem surgir problemas e não será possível progredir mais. Ela explicou que seria muito melhor se ele aprendesse tudo primeiro e só então, quando tivesse confiança em suas habilidades, começasse a praticar. Claro que não é surpreendente que o menino não estivesse animado com essa informação, pois ele já está ansioso para começar a praticar e criar um pouco de magia. Enquanto isso, quando o tempo da aula estava chegando ao fim, Brian perguntou se poderia sair para uma caminhada e ir para casa, mas por algum motivo Ariel pediu para ele esperar. Ele parou e se perguntou se havia algo que não tinha feito e se tinha cometido algum erro, mas como se viu, não era o caso. A garota tinha uma pequena surpresa para ele. Ela encontrou um livro especial para ele e ofereceu-se para levá-lo. Contém círculos mágicos simples e seria ótimo se, no seu tempo livre, ele pudesse dar uma olhada. O menino obviamente não esperava um presente tão especial, porque na verdade é um presente realmente caro, existe em uma única cópia e não tem preço. A garota explicou a ele para não hesitar e aceitar o presente, ela não pouparia nada para ele, especialmente quando se tratava de seu treinamento e desejo sincero de se tornar o melhor nisso.
Foi como se Brian estivesse sem palavras neste momento e não soubesse como responder adequadamente. Ele simplesmente não tinha palavras para descrever sua surpresa, deleite e gratidão incríveis. Ele abraçou o livro como se fosse exatamente o que ele estava sonhando a vida toda e agora finalmente o recebeu como presente. Além disso, é tão bonito e grande que é realmente difícil para ele parar de olhar para ele e imaginar o quanto ele se divertiria olhando e lendo. Enquanto isso, a noite chegou e a primeira coisa que Brian se lembrou foi de seu novo livro e decidiu lê-lo antes de ir para a cama. Literalmente desde as primeiras páginas, ele começa a aprender como pode aumentar o poder do fogo, mas infelizmente a leitura se torna complicada devido aos antigos símbolos mágicos. De qualquer forma, ele consegue entender pelo menos algo graças às imagens e à explicação simples, porque se não fosse por isso, ele não entenderia nada com certeza. Nesse momento, ele começou a pensar em Ariel e admirar sua bondade. O menino nunca pensou que alguém o tratasse tão bem quanto sua mãe fazia. Ele se perguntava como ela teve que ficar sozinha na floresta por tantos anos e ainda assim não tinha amigos ou alguém com quem conversar ou discutir problemas. Ele se perguntava seriamente como ela tinha conseguido aprender magia e ainda assim fazer amizade com as criaturas da floresta. Nessas horas, ele queria saber quem ela realmente era porque obviamente havia muito que ele não sabia sobre ela. Para não pensar demais nisso, ele apenas decidiu descansar e quando o dia seguinte chegasse, tentaria descobrir algo sobre isso. De qualquer forma, ele já estava interessado. E ele pretende descobrir como Ariel se encontrou nesta floresta, pois está claro que uma pessoa normal não poderia ter sobrevivido lá, muito menos aprender magia. De repente, Brian já está dormindo e nem percebe que, naquele exato momento, alguém planejou entrar sorrateiramente em seu quarto e quer fazer algo em segredo. É a pessoa que abriu a porta de seu quarto da maneira mais discreta e silenciosa possível para se aproximar o suficiente e fazer o que havia planejado desde o momento em que a criança retornou com seu novo presente. Mas será que alguém realmente tinha tanto interesse neste livro a ponto de planejar algo assim? Aguardou até que a criança estivesse dormindo para pegar este livro, muito interessante. Quem será essa pessoa e quem precisava roubar o presente da criança? É óbvio que ele tem seguido Brian o tempo todo, mas não está claro quais são suas intenções para fazer isso. Na manhã seguinte, Brian acorda e não faz ideia de que um estranho esteve em seu quarto naquela noite. A primeira coisa que ele pensa imediatamente é em seu livro, ansioso para aprender e ler algo novo. Surpreendentemente, assim que ele acorda, a criança nem percebe a ausência do livro ou sequer olha na direção onde deveria estar. Tornou-se muito difícil para ele olhar ao redor, pois a luz do sol o cegava e impedia que abrisse os olhos corretamente. Assim que o fez, Brian olhou na direção onde o livro deveria estar, mas não estava lá. Ele não podia acreditar no que via e começou a pensar onde ele poderia ter ido enquanto não notava nada suspeito. A primeira coisa que ele lembrou foi de seu assistente, que tinha acesso ao seu quarto e provavelmente poderia ter algo a ver com isso. Assim que Brian saiu de seu quarto para conversar com o ajudante, viu-o perto de seu irmão. Mas será que realmente era apenas um flashback ou ele realmente estava entregando o livro a Frederick? As emoções do garoto naquele momento eram simplesmente impossíveis de expressar em palavras. Ele odiava essas pessoas e imediatamente percebeu que roubaram seu livro enquanto ele dormia. Felizmente, ele conseguiu ouvir a conversa deles. O ajudante contou ao irmão que, quando entrou no quarto de Brian, viu algo interessante e decidiu levar embora. Mas será que ele permitiria esse comportamento e não tentaria recuperar algo que pertence apenas a ele? Ninguém merece sequer tocar nesse presente. Brian ficou tão surpreso que ousaram roubar algo dele que nem sabia como agir melhor nessa situação, mas, de qualquer forma, não pretende perdoá-los por tal ato e planeja recuperar o que pertence apenas a ele nesta situação. De repente, o silêncio é quebrado pela voz estrondosa de Brian, que ruge com uma intensidade aterradora. "Onde está o meu livro?" grita. Frederick, pego de surpresa, sente o coração acelerar. Ele descobriu, pensa consigo, o medo crescendo em seu peito. Será que planeja me matar? A ideia lhe atravessa a mente como um raio. Sem pensar duas vezes, começa a correr, gritando por sua mãe, enquanto o eco da voz de Brian insiste: "Devolva o meu livro."
O servo, agora ainda mais preocupado, tenta manter a compostura, mas algo não parece certo. Ele hesita, questionando para onde vai, quando um guarda do palácio surge, impondo-se no cenário. Há algum problema? Pergunta o guarda com severidade. Brian, sem hesitar, responde: ele roubou algo da família real. O guarda, intrigado, volta-se para o servo. É verdade? Ele não espera a resposta. Vou resolver isso, diz, com a frieza de quem já viu esse tipo de situação antes. Brian, então, confronta o guarda, e o que pretende fazer? Pergunta com um olhar inquisitivo. O guarda propõe uma solução branda: darei liberdade condicional e reduzirei seu salário. Talvez o envie para trabalhar em outra seção do palácio, onde as tarefas são mais difíceis. Mas Brian, impassível, rebate: isso é estranho. De acordo com as leis do Palácio Imperial, o roubo de itens pertencentes à família real é punido com a perda da mão, não é? O ambiente gela. O servo, agora desesperado, sente o pânico subir pela espinha. Brian insiste: aqueles que cometem crimes devem receber um castigo adequado. Faça-o aqui, agora, diante dos meus olhos. O guarda hesita, tentando argumentar: essa é uma lei antiga, mas Brian interrompe: se você não fizer, devo eu mesmo fazer? O servo, de joelhos, implora por misericórdia, confessando que foi o príncipe Frederic quem lhe ordenou. Nesse momento, o guarda, furioso, grita: idiota, e o som de algo cortando o ar seguido pelo esguicho de sangue preenche o ambiente. O guarda, sem um pingo de compaixão, sentencia: este é o preço por insultar a família real e tentar roubar seus pertences. Não há lugar para discussões. O servo, em prantos, mal consegue se conter, e o guarda, voltando-se para Brian, pergunta: não está surpreso? Brian, sereno, responde: não, não é a primeira vez que vejo sangue. Uma das criadas, à margem, sussurra: ele nem sequer piscou. Outra concorda: sim, é assustador. E uma terceira comenta: eu te avisei, ele é diferente, não é como os outros. O jovem príncipe, contudo, mal presta atenção aos murmúrios. Sua única preocupação é como recuperar o livro. Eu só queria o meu livro, pensa, lembrando-se das tantas vezes que ouviram dizer que ele era um pouco diferente dos outros. Desde pequeno, Brian nunca conseguirá distinguir com clareza o bem do mal. Sua mãe, uma figura sempre presente e gentil, via essa diferença com preocupação, temendo que isso o fizesse destacar-se de uma forma perigosa. Em outra cena, um gato aparece, ronronando enquanto passa por entre as pernas de Brian. A mãe do príncipe sempre lhe disse que demonstrar afeto era algo positivo, e que, se o gato o procurava, isso era um bom sinal. Brian, ainda jovem, não entendia bem o que isso significava, mas sua mãe sempre tentava ensiná-lo a expressar suas emoções. Até os gatos gostam de você, Brian, dizia ela com ternura, enquanto acariciava o felino. Contudo, Brian, alheio a essas lições, sentia que algo em si sempre seria diferente dos demais. Certo dia, o pequeno Brian olhava curioso para o gato que ronronava a seus pés e, com olhos brilhando de empolgação, perguntou: mamãe, quem gosta de mim? Será o gato? Sua mãe, com um sorriso gentil, balançou a cabeça. Brian, um gato não é uma pessoa, não é assim que as coisas funcionam, explicou ela com paciência. O dia seguia tranquilo, enquanto mãe e filho continuavam sua caminhada pelos jardins do palácio. Brian, sempre observador, comentou: esse gato é estranho, ele é pequeno e peludo, mas tão macio. Sua mãe riu suavemente e respondeu: ele é lindo, meu querido. Tudo o que você precisa fazer é chamá-lo de lindo e acariciar sua cabeça. Brian então, com a mente fervilhando de curiosidade, questionou: e as flores, mamãe? Elas também são pequenas e seus pétalos são macios. Posso acariciar as flores também? Sua mãe, com um olhar sereno, respondeu: não, meu amor, flores são diferentes. Brian, com o rosto confuso, perguntou: por quê? A mãe hesitou por um momento, pensando: talvez esse menino seja realmente muito inteligente, mas ainda há um longo caminho a percorrer. De repente, a cena muda bruscamente.
O cheiro metálico de sangue invade o ar. A mãe de Brian olha horrorizada. No chão, o corpo inerte do gato que Brian costumava ver em seus passeios. Parece que foi pisoteado por um cavalo, sussurrou ela. Brian, inexpressivo, observava a poça de sangue. Os gatos são fofos, murmurou. Por isso devemos dar tapinhas na cabeça deles, não é? Ele se aproximou para tocar o gato, mas sua mãe rapidamente segurou sua mão. Não, meu filho, disse ela, com tristeza na voz. Quando algo morre, deve ser enterrado e lembrado por aqueles que o amavam. Brian, intrigado, perguntou, devo me sentir triste? A cena corta para um pequeno montículo de terra, recém-cavado, e flores sobre ele. Alguém, distante, murmura, é o fim de mais uma coisa. Brian, ainda sem entender o que era tristeza, balançou a cabeça. Não sei o que é estar triste, mas sei que gatos são lindos. E flores também. Acha que o gato vai gostar se eu deixar flores aqui, mamãe? Sua mãe, com um olhar terno, respondeu, sim, ele vai gostar. E é assim que você começa a aprender, meu querido. Algum dia, você também entenderá esses sentimentos. Mesmo sem saber exatamente como ensinar essas coisas complexas ao seu filho, a mãe de Brian se esforçava. Ela acreditava que, com o tempo, ele aprenderia a distinguir as emoções que pareciam tão distantes de sua compreensão. Brian lembrava das muitas vezes em que sua mãe o advertiu, não mate pessoas descuidadamente, Brian. E nunca torture inocentes. Ela lhe pedia que escondesse seu talento até que crescesse. Você deve ser forte, mas nunca mostre sua força aos outros antes do tempo. Não inicie conflitos. Espere e, um dia, você entenderá. Brian sempre respondia, sim, mamãe, e fazia o possível para seguir suas orientações. Mas naquela tarde, ele parecia triste. Sua mãe, vendo a expressão em seu rosto, tentou confortá-lo, acariciando seus cabelos e dizendo, eu te amo, meu bebê. Brian observou fechar os olhos, o rosto dela marcado pela tristeza, enquanto se lembrava do enterro do gato e das palavras que ela dissera naquele dia. Eu espero que um dia você entenda, meu filho, sussurrava ela. Espero que, algum dia, você encontre alguém precioso, que o ame de verdade e se importe com você do jeito que você é. Ela desejava que Brian tivesse ao seu lado alguém que não ligasse para nada além de seu bem-estar. No entanto, para Brian, o mundo parecia sempre pintado de cinza. As cores, as emoções, nada tinha muita importância. Após a morte de sua mãe, tudo parecia ainda mais vazio. O mundo de Brian, que já parecia sombrio e cinza, ficou ainda mais escuro. Ele caminhava sozinho pelos vastos corredores do Palácio Imperial, perguntando-se o que realmente significava algo precioso. Existia, afinal, alguém ou algo que fosse assim? Ele vagava solitário, sem que ninguém realmente se importasse com sua presença. Um dia, ao perambular pelo jardim abandonado do palácio, seus olhos se fixaram em algo incomum, um grande círculo mágico, esquecido em um canto remoto. Brian se aproximou, intrigado. O que é esse círculo? Murmurou, analisando os detalhes com curiosidade. O que faz um círculo mágico num jardim onde ninguém vem? Questionou-se, percebendo a força mágica que emanava do chão. Será um círculo mágico quebrado? Pensou, tentando entender. No entanto, ao sentir a poderosa magia no ar, ele se lembrou dos antigos textos que mencionavam o Archimago Acilde, cujos poderes haviam sido registrados nas relíquias do Palácio Imperial. Uma forte luz dourada começou a brilhar ao redor dele, e pequenos pontos brilhantes dançavam no ar, destacando-se do ambiente cinza e apagado que Brian tanto conhecia. Esses pontos de magia flutuante eram a única cor que ele via em um mundo monótono. De repente, Brian sentiu algo diferente, a luz dourada o envolveu por completo, e ele começou a se perguntar se estava sendo absorvido pelo círculo mágico. Tudo ficou nebuloso e, quando deu por si, já não estava mais no jardim. Ele se viu em uma densa floresta, seus olhos arregalados de surpresa. Isso é um bosque, murmurou, ainda atordoado. O círculo mágico ativou-se e me trouxe até aqui. Enquanto explorava o lugar, notou uma cabana ao longe.
O que é isso? Uma cabana velha, no meio da floresta, perguntou a si mesmo, intrigado, e entrou como se fosse sua própria casa. O interior parecia um pouco desolado, mas havia algo que chamava sua atenção. Lá, na cama, estava alguém, a protagonista, Ariel. Brian parou em seus passos, surpreso. Seus olhos se fixaram nela, e ele murmurou, as cores. Diante dele, em um mundo onde tudo era cinza e sem vida, havia uma pessoa cheia de cores. A magia circundante ao redor de Ariel brilhava intensamente, uma luminosidade quase ofuscante. Fascinado, Brian aproximou-se mais, observando-a dormir. Ela é bonita, pensou, encantado pela luz que ela emanava. Ela é tão brilhante. Eu quero vê-la desperta. Curioso, aproximou-se ainda mais, inclinando-se sobre ela. De que cor serão seus olhos? Perguntou-se. Quando ela acordar, eu poderei ver. Decidido, puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Vou esperar. A noite caiu, mas Brian não arredou o pé. Ele observava Ariel, ansioso, e o tempo parecia não ter significado. Ela ainda não acordou, murmurou, na manhã seguinte, um tanto impaciente. Será que está com tanto sono assim? Devo acordá-la? Olhou em volta, e seus olhos recaíram sobre uma pedra pesada no chão. Ele a pegou, recordando as palavras que dissera no início da história, mas ficou em silêncio por um momento. De repente, jogou a pedra no chão e disse para si mesmo, não, mamãe disse para não quebrar a cabeça das pessoas sem motivo. Então, com um suspiro, decidiu voltar para casa, deixando Ariel adormecida. No dia seguinte, mais uma vez, Brian retornou ao círculo mágico e foi transportado de volta à floresta. Será que ela ainda está dormindo? Questionou-se, caminhando em direção à cabana. Enquanto se aproximava, algo inesperado aconteceu, uma fina rama de árvore se mexeu sozinha e quase o atingiu. Brian parou, desconcertado, observando o movimento do grande tronco à sua frente. Brian olhou ao redor, pensativo, como se estivesse buscando uma resposta no silêncio. Diga-me, falou ele em voz alta, você tem algo a dizer? Será que você é um monstro que finge ser uma árvore? Ele esperou por uma resposta que não veio, então continuou a refletir, virando a cabeça lentamente para observar os arredores. Lá fora, além do Império, existe uma floresta onde o tempo parou. Está infestada de monstros, disse ele, com os olhos ligeiramente apertados. Há muitas histórias misteriosas sobre essa floresta mágica, histórias que ninguém ousa verificar, porque é um lugar que só existe nos contos de fadas que as crianças adoram ouvir. Brian respirou fundo, sua mente agitada pelas memórias. Dizem que as árvores dessa floresta são monstruosas, que enredadeiras vivem por lá e que o tempo simplesmente não passa. Talvez seja porque a magia da grande arquimaga Acilde ainda habita naquele lugar. É curioso, pois a magia que ainda sinto aqui, no Palácio Imperial, é tão fraca em comparação. Com um gesto súbito, Brian deu um leve toque no tronco da árvore monstruosa à sua frente. Escute, pediu ele, quase como uma ordem. Pode se mover? Sabe como se mover? Silêncio. Quem são vocês? Perguntou, a voz carregada de curiosidade. Vocês foram criados pela arquimaga Acilde? Ou essa floresta se tornou assim por causa dela? Sua mente viajou ainda mais fundo, até a mulher misteriosa que dormia numa cabana oculta naquela floresta. Você conhece a mulher que dorme lá? Ela é Acilde? A árvore pareceu inquieta, o que fez Brian apertar os olhos. Não pode ser, murmurou. Se ela fosse a arquimaga, eu teria sentido a magia em seu corpo, mas não há nenhum poder mágico nela. Meus olhos podem ver a magia dentro das pessoas, e nela, não há nada. A inquietação de Brian crescia. O tempo estava parado, o lugar estava infestado de monstros, e uma mulher, sem nenhum poder mágico, estava adormecida. Eu já ouvi algo assim antes, disse ele, quase para si mesmo. A árvore tremeu levemente, como se também estivesse confusa. Era de um conto de fadas, ele prosseguiu, sua mente vagando nas memórias de sua infância. Lembro de minha mãe me contando uma história.
numa floresta cheia de espinhos e monstros, onde o tempo também havia parado, uma princesa dormia profundamente, esperando ser resgatada por um príncipe que enfrentaria os monstros para acordá-la. A árvore pareceu ainda mais preocupada, suas enredadeiras tremendo levemente. E como o príncipe acordou a princesa, perguntou a árvore, quase desesperada. Com um beijo, respondeu Brian, os olhos brilhando de empolgação. Sim, claro. Isso é o que eu vou fazer, gritou ele, convencido de que a solução estava ao seu alcance. Mas a árvore e as enredadeiras protestaram imediatamente, implorando que ele não fizesse aquilo. Brian, no entanto, ignorou os alertas e avançou até onde a mulher dormia. Ele se aproximou com cuidado, inclinou-se sobre ela e, com delicadeza, beijou-lhe a testa. Se eu sou o príncipe, ela vai abrir os olhos, pensou ele, confiante. No entanto, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O tempo parecia ter parado mais uma vez, e a mulher não reagiu. Brian franziu o senho, confuso. Ela, não está acordando, murmurou para si. O que está acontecendo? Ela não é uma princesa? Seus pensamentos corriam desenfreados. Será que é uma bruxa? Deveria tentar outra coisa para despertá-la? Sua mente, agora dominada por pensamentos sombrios, considerou medidas mais extremas. Talvez eu deva golpeá-la na cabeça, ou estrangulá-la. Brian então gritou em frustração, isso. Se eu causar dor, ela certamente abrirá os olhos. Quem sabe, eu a apunhale no pescoço. O garoto lembrou-se subitamente de sua mãe, que sempre dizia que contos de fadas não funcionavam dessa forma. Mas mesmo assim, Brian levantou um pequeno punhal, pronto para agir. Cortá-la seria mais rápido do que apunhalá-la, não? Pensou em voz alta, a lâmina brilhando à luz suave da floresta mágica. Mas antes que pudesse seguir com seu plano insano, a mulher lentamente abriu os olhos, interrompendo seus pensamentos. Está pesado, murmurou ela, confusa ao encontrar o pequeno Brian em cima dela, segurando uma lâmina, prestes a apunhalá-la. A protagonista acordou sobressaltada, os olhos arregalados, e gritou: o que é isso? Quem é esse pequeno louco? Brian, ainda confuso, tentou explicar: eu não vi mais nada, mas Ariel, agora completamente acordada, o interrompeu: se você apunhalar alguém no pescoço, não vai acordá-la, vai matá-la. A voz dela era cheia de exasperação, enquanto Brian, meio envergonhado, tentava se justificar. Mas, para Brian, aquele momento era mais significativo do que parecia. Ele não conseguia desviar os olhos de Ariel, seus pensamentos flutuando. Havia algo em seus olhos. Um dourado, um brilho intenso que ele nunca tinha visto antes. Os olhos de Ariel eram como ouro líquido, e isso o intrigava profundamente. Brian, agora com as bochechas levemente rosadas, ainda segurava o punhal, enquanto Ariel, furiosa, gritava para que ele jogasse aquilo fora. Desfaça-se disso, ela exclamou, mas ele mal conseguia ouvir. Brian pensava nas palavras de sua mãe, que sempre dizia que um dia ele encontraria algo precioso, algo que ele quisesse proteger. Naquele dia, ele finalmente compreendeu o que ela queria dizer. Pela primeira vez, Brian desejava ter algo. Algo. Ele queria Ariel. O tempo avançou, e agora, no presente, Brian chamou por Ariel, uma expressão séria no rosto. Ariel, existe algum tipo de magia que apague manchas de sangue? Ariel, sem surpresa, ergueu as sobrancelhas. Por quê? O que aconteceu dessa vez? Brian, meio indiferente, respondeu: o servo do meu irmão Frederic, ele roubou o livro que você me deu e entregou para Frederic. Ariel suspirou, revirando os olhos. Isso ainda te incomoda? Brian, você sabe que ele só faz isso para te irritar. Você deveria apenas deixar pra lá. Mas Brian balançou a cabeça. Ele nunca faz nada diretamente, Ariel. Está sempre manipulando os outros para fazerem por ele. Ariel observou por um momento, sua expressão suave, e então disse: é só um livro comum. Eu te darei outro. Mas Brian não aceitou tão facilmente.
Esse é o primeiro livro que você me deu. É meu. E desde o início, eu nunca tive muitas coisas que eu realmente quisesse. Agora que eu tenho algo, não quero que me tirem. Ele ficou em silêncio, sua expressão endurecendo, lembrando-se de como o servo havia ousado roubar algo que lhe pertencia. Ariel, percebendo o tom frio em sua voz, perguntou cautelosamente: o que você fez com ele? Eu o castiguei, respondeu Brian, impassível. Cortei-lhe o pulso. Ariel ficou visivelmente surpresa, mas em vez de repreendê-lo, ela acariciou a cabeça de Brian, tentando confortá-lo. Você fez o que achava certo, disse ela suavemente. Algumas pessoas podem se assustar, mas eu entendo. Brian, ainda desconfiado, perguntou: você está me elogiando? Ariel sorriu, acariciando-o novamente. É melhor do que ser golpeado. Eles vão pagar por tudo o que te fizeram. Com um gesto gentil, ela pediu que ele limpasse toda aquela sujeira. Brian, olhando-a fixamente, perguntou: você não está com medo de mim? Antes, você tinha medo. Eu não tinha medo, corrigiu Ariel. Eu estava apenas sendo cuidadosa, porque, bem, no começo, você colocou uma faca na minha garganta. Mas está tudo bem, desde que você não me toque. Ela fez uma pausa e acrescentou: além disso, você cheira a sangue. Deve haver algum sabonete feito de ervas que cheire bem por aqui. Brian assentiu, como se entendesse o significado oculto nas palavras dela. Eu também estarei bem, desde que ninguém toque no que é meu, murmurou ele. Seus olhos se fixaram em Ariel. Eu te quero desde o dia em que você abriu os olhos. Desde então, você é minha. Ariel, tentando aliviar a tensão, gritou de repente: achei o sabonete, e o arrastou para lavá-lo. Brian, ainda tentando entender seus próprios sentimentos, deixou-se guiar, murmurando: eu gosto deste lugar. Aqui, ninguém pode te tirar de mim. Durante o banho, Ariel repreendeu o garoto, que estava se debatendo: se continuar assim, não vou conseguir te lavar direito. Brian, irritado, resmungou: eu odeio isso. O sabonete entrou nos meus olhos. Mas, enquanto a água escorria pelo rosto dele, ele sussurrou para si mesmo: eu não tinha nada. Nunca quis nada. E todos sempre me viam como um príncipe inútil. Ariel, com uma expressão de preocupação, pediu: por favor, não me abandone, não me afaste de você. Brian olhou com um misto de surpresa e tristeza, mas antes que pudesse responder, a cena mudou bruscamente para a torre do Palácio Imperial. Uma voz ecoou, cheia de curiosidade e surpresa: que livro é esse? Eu nunca vi um círculo mágico assim antes. Alguém mais perguntou, confuso: existe um círculo mágico tão simples assim? Outra pessoa, intrigada, perguntou se aquele círculo realmente funcionava, enquanto um terceiro perguntou: onde conseguiram esse livro? No meio do burburinho, alguém respondeu: esse livro pertence à Sua Alteza Real, o Príncipe Bran. Mas então, outra voz se levantou: não era originalmente do Príncipe Brian? Isso gerou murmúrios de dúvida. Brian? Existe mesmo um príncipe com esse nome? Enquanto todos discutiam, um observador silencioso prestava atenção em cada palavra. Alguém então perguntou: vocês sabiam que uma empregada morreu naquele anexo? E que ela desaparecia frequentemente antes disso? Outro indivíduo perguntou se algo desconhecido havia sido encontrado. Se tivesse, seríamos os primeiros a saber, disse um dos presentes com confiança. Mas a dúvida pairava: onde encontraram esse livro? Quem daria algo assim para um príncipe sem poder? A cena então se desloca novamente, revelando um jovem de cabelos grisalhos caminhando em direção a uma porta. Ele abriu, revelando uma sala onde uma figura estava sentada em frente à janela. O jovem falou com firmeza: estou aqui para fazer meu relatório. Este era Angel Prince, o segundo filho do Visconde Prince, aprendiz do Palácio Imperial e mordomo, além de membro do Conselho dos Buscadores da Verdade. Ele se aproximou e informou: examinei o livro. É de um antigo reino que existe há mais de 1000 anos. O tempo não parece afetar aquele lugar. O verdadeiro dono do livro é o Príncipe Brian.
A pessoa sentada à janela, com uma voz suave, respondeu: então, siga o príncipe Brian discretamente. Observe cada um de seus movimentos. Angel inclinou-se respeitosamente e respondeu: de acordo. E a cena novamente se move. Agora, vemos o príncipe Brian caminhando pelos jardins do palácio. Ele parou por um momento, desconfiado de algo, enquanto figuras encapuzadas o observavam das sombras. Um dos encapuzados sussurrou: acha que ele nos viu? Outro respondeu: não, nos escondemos bem. Mas Brian estava em silêncio, seus olhos atentos. De repente, alguém gritou e saiu correndo: precisamos ir agora. Outro o seguiu de perto, enquanto Brian, irritado, murmurou: que incômodo. Magos da Torre Mágica agindo como tolos. Ele se perguntou se o livro que Ariel lhe deu era tão bom assim, já que Bran perdeu para os magos, o que só trouxe mais problemas. Brian refletiu que agora precisava ter mais cuidado ao ir para o bosque, pois seria ainda mais irritante se fosse capturado sem motivo. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Ele parou de repente e olhou ao redor. De novo. Mas, ao verificar, não havia nada. Não tem ninguém, murmurou para si mesmo, embora tivesse a estranha sensação de que alguém o estava observando. Escondido atrás de uma árvore, Angel observava atentamente. Ele sussurrou: será que ele me sentiu? Enquanto isso, um círculo mágico brilhante começou a se formar, e Angel sorriu, pensando: por pouco ele não me pegou, esses magos são teimosos demais, aumentaram a vigilância. Mas o que é isso? Um círculo mágico no jardim do Palácio Imperial? Deve ser uma relíquia da arquimaga Silde. É um feitiço de movimento, e ainda está funcional. Angel continuou observando, pensando: para onde será que o príncipe Brian foi com esse círculo mágico? A cena então muda novamente, e vemos Brian finalmente se reunindo com Ariel. Ele parecia frustrado. Sinto muito por não ter vindo nas últimas 2 semanas, começou ele. Esses dias, pessoas estranhas têm me seguido. Ariel, surpresa, lembrou-se do que ele havia dito antes: você disse que não me veria por alguns dias, mas já se passaram 2 semanas. Brian, franzindo o senho, comentou: quando estou no bosque, não sinto o tempo passar. Mas ele sabia que era óbvio que estava sendo seguido. Isso é o que chamam de seguir? Que amadores, completou ele, irritado com a situação. Se ele o fizesse, seria mais silencioso do que aquilo. Para qualquer um, era óbvio que eles eram magos, mas Ariel pensava que os magos ainda careciam de habilidades sociais. Ela dizia que os magos eram assim mesmo, um pouco desajeitados, mas ainda assim achava tudo um pouco complicado. Se soubessem da existência da floresta enquanto Brian a explorava, poderia ser inconveniente. Ela suspirou ao ver algo e chamou Brian, pois iria ensiná-lo uma magia que apagava sua presença, ideal para despistar quem o estivesse seguindo. Brian, curioso, perguntou se algo assim realmente existia, e a bruxa Ariel explicou que era um método de apagar sons usando o poder do vento. Também era possível eliminar rastros com o poder da terra. Assim, Brian observou atentamente enquanto ela desenhava um círculo mágico. Quando completou o círculo, sua presença foi apagada, e até uma árvore parecia confusa, enquanto Brian surgia rindo em outro ponto, dizendo que parecia que ele não podia ser encontrado. Ele sorriu satisfeito, afirmando que agora poderia se esgueirar pela casa sem ser notado. Mas Ariel, previdente, lhe deu um livro, dizendo que, mesmo que ele não estivesse ali, ela queria que ele continuasse estudando. Brian aceitou com entusiasmo, e Ariel mencionou que o que iriam estudar naquele dia era algo especial. Os momentos que passavam juntos na floresta eram um segredo entre eles, uma diversão só deles. No outono, dançavam ao som de músicas mágicas, e no inverno, quando tinham tempo livre, amontoavam tangerinas e as comiam enquanto observavam a neve caindo. Em uma dessas ocasiões, Brian pediu que Ariel olhasse algo. Ele mostrava como a magia do calor funcionava, derretendo a neve. Na primavera, ele usou magia para fazer frutas crescerem, colhendo uma variedade impressionante de frutas enormes. E no verão, refrescava-se com a magia da chuva, recordando o momento em que Ariel lhe pediu para controlar sua força.
Quando perguntou se aquilo era mesmo chuva, o jovem demônio apenas respondeu que era incrível. Assim, as estações passavam, e o tempo deles juntos se tornava cada vez mais precioso. Numa noite linda, onde o céu negro se misturava com tons de azul e violeta, uma árvore estava em frente a um círculo. Alguém se aproximou e perguntou: "O que você está fazendo? Está esperando o Brian?" Era Ariel que chegava à cena, questionando se não estava se apegando demais a ele. Ela disse que Brian pertencia ao mundo exterior, e para eles, aquele era apenas um breve momento passageiro. Nos muitos séculos, ou até milênios, que ainda teriam pela frente, aquela relação seria apenas um pequeno instante no tempo. No entanto, Ariel ponderava se não seria agradável passar esses momentos juntos de vez em quando. Em um dia fresco, a bela cabana era visível, e Brian, agora um pouco mais velho, vestia-se com uma camisa, abotoando-a até o colarinho. Com meias brancas e sapatos marrons, ele olhou para Ariel, que, surpresa, o observava. Ele, com um sorriso travesso no rosto, perguntou se ela gostava de sua roupa. Ariel, admirada, disse que as vestes lhe caíam muito bem. Naquele momento, ela percebeu o quanto ele havia crescido. Para ela, parecia um instante fugaz, mas no mundo, o tempo nunca parava. Com o passar do tempo, o menino foi crescendo, e, naquele momento, Ariel notou como a roupa que Brian usava agora parecia diferente. Ele disse que a encontrou em um quarto que não era usado e perguntou: "Essa não é a roupa que você me deu quando eu era pequeno?" A protagonista refletiu que aquela roupa, que antes era gigantesca nele, agora se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Ela olhou para Brian e perguntou quantos anos ele tinha agora, ao que ele respondeu: 15. Surpresa, Ariel repetiu: 15 anos. Nesse momento, uma mão se aproximou de sua cabeça. Era Brian, que, com um sorriso, pediu que ela notasse algo. Ele havia crescido e alcançado a mesma altura que ela. Contudo, Ariel percebeu de imediato que seus pés estavam na ponta dos dedos, uma pequena trapaça para parecer mais alto. Brian, com um olhar travesso, soltou um estalo de língua e disse: "Logo você verá, vou ser muito maior em pouco tempo." Ariel ficou pensativa, uma sensação de inquietação crescendo dentro dela. Algo não estava certo. Brian havia passado tanto tempo naquela floresta, onde o tempo corria mais lentamente. Como ele poderia crescer normalmente? 15 anos era uma idade crucial, e ela se perguntava como ele não estava sendo afetado pelo tempo desacelerado do bosque. Caminhando em direção ao círculo mágico, Ariel estava cada vez mais preocupada. Ajoelhou-se, analisando algo no chão, quando o imponente monstro-árvore se aproximou. Ariel questionou em voz baixa: "O que podemos fazer?" Todos os seres vivos daquele bosque estavam sob o efeito do tempo desacelerado, mas Brian parecia imune àquele fluxo mágico. Ela sabia que a magia de Brian era mais poderosa que a dela. Ao crescer e dominar completamente seus poderes, o selo que mantinha o bosque isolado seria consumido pela força crescente de Brian, e, eventualmente, o selo se romperia, abrindo as dimensões novamente e trazendo de volta a guerra. Ariel, então, chorou, seu rosto abaixado em lamento. Ela murmurou: "Não, isso não pode acontecer de novo." As lembranças da guerra anterior eram muito dolorosas, e tudo o que ela podia fazer agora era encontrar uma solução. Em meio às lágrimas, decidiu: "Eu tenho que." E, assim, avançamos para o próximo dia. Brian, já no círculo mágico, olhava em volta com seriedade. "O que está acontecendo?" "Por que o portal não quer abrir?" perguntou, confuso. Ele começou a emanar sua magia, mas algo estava errado. "Não", disse ele, agora em silêncio. "Será que houve um erro?" murmurou, mas logo descartou essa ideia. A magia deveria fluir, e, de algum modo, não estava acontecendo. Em algum lugar, o fluxo estava bloqueado. Se a formação mágica não estava errada, o problema poderia estar nele. Brian colocou a mão no círculo e, com um tom inquieto, perguntou: "Por quê? O que isso significa?" Ele chamou por Ariel várias vezes, mas não obteve resposta. Em desespero, começou a gritar: "O que está acontecendo com o círculo mágico?"
eu não sou um soldado mágico. O que houve com a magia do bosque? Do outro lado, Ariel, ainda diante do selo, admitia para si mesma que não conseguia fechar completamente o portal. Seu poder, naquele momento, não era suficiente para conter a força de Brian e evitar o que temia. Ariel estava com o coração pesado, sabendo que, sem o poder necessário, o selo do bosque se romperia, e o caos se instalaria novamente. Assim, Ariel usou um pouco de sua magia, mas ao fundo ainda ouvia Brian chamando seu nome repetidamente, perguntando se ela estava ali, se o fluxo de magia havia sido interrompido, ou o que estava acontecendo. Ele continuava implorando: Ariel, abre o fluxo de magia. Ariel, agora isolada, suspirou e disse para si mesma que conseguia ouvir sua voz. O monstro árvore se aproximou novamente, mas Ariel, com um tom triste, falou: está tudo bem, eu sabia que um dia Brian não poderia mais voltar ao bosque, só não pensei que esse dia chegaria tão rápido. Com isso, ela se afastou, caminhando de volta à sua cabana. Chegando à sua casa, seu rosto estava sombrio. Ariel se perguntou se era por causa de Brian, que nunca mais poderia voltar ao bosque. O vazio da casa parecia esmagador. Ela murmurou para si mesma: foi só um momento, mas foi diferente do normal. Está tudo bem, vou esquecer. No entanto, o silêncio predominava. Tentando se distrair, decidiu que primeiro precisava organizar os livros, pois, segundo ela, não adianta deixar tudo uma bagunça. Então, começou a recolher os pratos e limpar o que havia sobrado. Ao olhar ao redor, ela perguntou em voz alta: o que é toda essa roupa jogada por aí? Brian deixou tudo espalhado? Em silêncio, sua atenção foi capturada por um fio de cabelo loiro. Ela o segurou, admirada, e murmurou: seu cabelo é lindo, parece ouro puro. Porém, ao ver mais fios espalhados, sua expressão mudou. Não, ele está se comportando como um cachorro? Ariel se perguntou se ele havia realmente se transformado em um cachorro e gritou frustrada: ele esteve marcando todos os cantos da casa. Determinada, ela declarou que limparia tudo e apagaria qualquer rastro dele para poder esquecê-lo. Enquanto recolhia a bagunça, Ariel se convencida de que tudo ficaria bem. Logo ele vai desistir, as crianças se cansam rápido de tudo, murmurava. O ambiente ao seu redor começou a se tornar mais pesado, enquanto ela se mantinha em pé, apoiada em sua vassoura. Sentindo o cansaço tomar conta de si, Ariel disse para si mesma: estou com sono. É o sinal de que vou cair num sono longo e profundo. Mesmo sabendo que sua casa tinha magia de limpeza, ela pensou que, ao acordar, tudo estaria em ordem novamente. Decidiu, então, ir dormir, imaginando que passariam anos até que despertasse, e que, quando isso acontecesse, talvez Brian já tivesse desistido. No entanto, enquanto a noite caía sobre a floresta, Brian ainda continuava chamando o nome de Ariel. Ela, de sua cabana, pensava que não podia mais ouvir sua voz, enquanto a chuva começava a cair. Vimos Brian ali, debaixo da tempestade, chamando por Ariel com um tom de lamento, seu coração pesado. Nós, observadores, víamos a cena angustiante. Brian, encharcado e exausto, ainda chamava por ela, insistente, mesmo sabendo que talvez ela não pudesse ouvi-lo. A chuva caía sem piedade, como se quisesse apagar a sua esperança. Em outra parte do palácio, as criadas cochichavam sobre ele. Uma delas, preocupada, comentou: ele está louco. Brian não quis sair do bosque até agora. Outra, mais hesitante, murmurou: você acha que ele está no jardim? No círculo mágico? Uma terceira servente respondeu com a voz baixa: dizem que ele passa o dia inteiro naquele lugar. É difícil acreditar no que está fazendo. De volta ao bosque, Brian caminhava como um moribundo, os pés vacilando a cada passo. Sua expressão era vazia, como se estivesse se consumindo por dentro, enquanto repetia para si mesmo: preciso ir ao bosque. O bosque de Ariel. O que posso fazer para encontrá-la? Nesse momento, ele tropeçou em Angel, que imediatamente o amparou. Brian, você está bem? Perguntou Angel, a voz carregada de preocupação.
Mas Brian, irritado, afastou-o com brutalidade. Me deixe! Gritou. Angel recuou, abatido, murmurando. Ele está piorando. Talvez devêssemos tentar de outra maneira. Enquanto isso, no interior do castelo, Brian estava enfurecido, cercado por pilhas de livros. Golpeou a mesa com força, gritando. Não é isso. Nada disso faz sentido. Ele buscava respostas sobre o bosque do tempo, a bruxa e a maldição, mas tudo parecia um labirinto sem saída. O chão ao seu redor estava coberto de páginas rasgadas e livros espalhados. Seus olhos pousaram em um deles, e, como em um vislumbre de memória, ele murmurou. Impossível. Ariel me disse que esses livros eram valiosos. Que eu deveria guardá-los. Mas por quê? Ele lembrou do momento em que Ariel lhe pedirá que memorizasse os círculos mágicos. Na época, ele não compreendeu o porquê da insistência dela, mas agora, a raiva o consumia. Brian gritou, como se falasse diretamente com Ariel. Você bloqueou o círculo de propósito. Achou que eu não seria capaz? Pois eu encontrarei outro jeito. Entrarei no bosque, mesmo sem magia. A noite caiu, e Brian, exausto, adormeceu sobre a mesa. Do lado de fora, as criadas espiavam com receio. Ele está dormindo, sussurrou uma. Talvez agora possamos limpar, respondeu outra, hesitante. Elas abriram a porta e entraram cautelosamente. Uma delas, curiosa, tentou pegar um dos livros. Brian, porém, despertou de repente, agarrando a mão da criada com força assustadora. Seus olhos brilhavam com uma fúria quase demoníaca. Tire suas mãos das minhas coisas, ou vou cortá-las fora. Gritou. As criadas fugiram em pânico. Foi aterrorizante. Exclamou uma delas. Ele é perigoso. E dizem que, quando era pequeno, cortou a mão de uma serva. Ele sempre foi estranho, mas agora está insano. No quarto, Brian abraçou o livro como se fosse um tesouro. Sua expressão mudou de raiva para um sádico e inquietante semblante de dor. Ele acariciou as marcas no livro, murmurando para si mesmo. Este é o livro de Ariel. Por que me abandonou? Por que me traiu? Sua voz tremeu enquanto dizia. Eu vou te encontrar, Ariel. Vou te encontrar. E ele parou, hesitante. Não posso te matar. Não ainda. Brian estava à beira da loucura, dividido entre amor, ódio e obsessão. O bosque e Ariel eram sua perdição. Brian apertou as têmporas com força, os dedos marcando sua pele enquanto repetia não diversas vezes, como se lutasse contra seus próprios pensamentos. Ele se levantou abruptamente, recolocando o livro no lugar e sussurrando para si mesmo. Primeiro, o bosque. Eu preciso ir ao bosque. Determinando sua prioridade, saiu às pressas em direção ao círculo mágico. Parado diante dele, murmurou. Como posso chegar lá, sem dinheiro, sem poder? Ele fechou o punho com raiva, frustrado. Eu tenho poder. Eu posso fazer tudo. De repente, uma voz interrompeu seus pensamentos. Era Angel. Alteza, deseja ir ao bosque dos monstros? Brian virou-se rapidamente, os olhos estreitos com desconfiança. O que você quer dizer com isso? Angel manteve a calma, seu tom quase enigmático. Esse círculo mágico está conectado ao bosque do tempo. Mas, como sabe, o caminho de Mana está bloqueado. Ainda assim, pergunto, Sua Alteza deseja ir até lá? Brian hesitou por um instante, mas logo gritou. Talvez. Você sabe como chegar ao bosque sem magia? Angel balançou a cabeça e respondeu. O bosque está protegido por monstros. Para superá-los, bastaria enviar um exército tão grande que eles não pudessem resistir. A resposta fez Brian rir alto, quase histérico. Um exército? Está brincando comigo? Como eu, alguém sem recursos, poderia liderar um exército? Angel,
com uma serenidade perturbadora, respondeu. Transformando-se no imperador. A menção ao título arrancou outra risada irônica de Brian. Imperador? Você perdeu o juízo? Depois da morte do príncipe herdeiro, o poder do império está fragmentado. O segundo príncipe tem o apoio dos cavaleiros, o terceiro, o templo, e o quarto, o dinheiro dos nobres. E eu? Ele cuspiu as palavras. Sou apenas o filho de uma serva de uma família falida. Como poderia competir? Angel inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos penetrantes. Sua Alteza não percebe? Há algo mais poderoso do que magia antiga ou linhagem. O Império ainda não escolheu um sucessor definitivo. E há forças influentes que não se alinharam a nenhuma facção. Eu posso ajudá-lo. Brian estreitou os olhos, desconfiado. Por que faria isso? E o que você quer em troca? Angel deu um passo à frente, sua expressão ficando séria. Quero acompanhá-lo ao bosque, Alteza. Há algo lá que estamos procurando há séculos. Uma verdade escondida, ligada à antiga guerra que quase destruiu o mundo. Os segredos do bosque podem encerrar essa guerra e trazer poder incomensurável. Brian o encarou em silêncio, absorvendo suas palavras. Quem são nós? Ele finalmente perguntou. Angel fez uma reverência solene. Sou membro do segundo nível do Conselho dos Buscadores da Verdade. Estamos dispostos a ajudá-lo, mas precisamos da sua permissão para seguir em sua jornada. Ele estendeu a mão, aguardando a resposta do príncipe. Brian olhou fixamente para a mão estendida, seus pensamentos oscilando entre ceticismo, ambição e curiosidade. O que ele faria? Brian ficou em silêncio, mas tomou a mão de Angel, que, ao sentir o gesto, declarou com determinação. Para que você não se arrependa de ter segurado minha mão neste momento, protegerei Sua Alteza até o fim. Com o apoio dos magos e engenheiros, usarei a magia de Vossa Alteza e a lealdade dos cavaleiros para abrir o caminho. Enquanto falava, imagens de batalhas cruéis passavam por suas mentes. Brian se mantinha de pé, firme, diante de inúmeros cadáveres. O sangue derramado simbolizava sua promessa, ele conquistaria a obediência dos nobres para que Sua Alteza ascendesse ao trono como imperador. De repente, alguém chamou por Sua Alteza. Brian voltou-se e viu Angel, que reafirmou. Farei o melhor que puder. Mesmo assim, Angel insistiu. Já fizemos tudo o que nos pediu. Brian, no entanto, respondeu com urgência. Precisamos partir imediatamente para a floresta de Ariel. Na cabana de Ariel. Ariel despertou lentamente, os olhos pesados de tanto dormir. Olhou ao redor e murmurou. Quanto tempo será que dormi? Notou a porta da cabana aberta. Seu olhar percorreu o ambiente, que parecia imaculado. Surpresa, comentou. Tudo está tão limpo. Não há vestígios de nada. Ao sair para o pátio, constatou. O selo permaneceu intacto enquanto dormia. O fluxo mágico ainda está bloqueado. Um antigo amigo, um imponente árvore guardião, aproximou-se. Ariel sorriu suavemente e disse. Faz muito tempo que não nos vemos. Você cuidou bem da floresta? Mas a árvore parecia abatida. Ariel, tentando reconfortá-la, murmurou. Está tudo bem agora. Ela refletiu sobre como suas emoções haviam mudado durante o longo sono. Não dói tanto quanto antes, sussurrou, lembrando-se de Brian. Há muito silêncio. Ele não parava de chamar por mim, mas agora não ouço mais sua voz. A imagem de um menino de cabelos dourados e sorriso radiante veio à mente. Meu discípulo. Era um filhote brilhante. Será que ele também me esqueceu? Ariel tentou calcular o tempo que havia passado. Deve ser um adulto agora. Eu gostaria de sair daqui, usar um pouco de magia. Mas tudo voltou ao normal. O bosque parece intocado, como se ninguém jamais tivesse estado aqui. A paz que eu tanto esperava finalmente voltou. Ainda assim, algo incomodava Ariel. O que é isso? Uma sombra?
ergueu os olhos e viu bolas de fogo no céu. Surpresa! Exclamou. Uma chuva de meteoros? Os meteoros começaram a atingir o solo, provocando explosões e ventos fortes que balançaram Ariel. O que está acontecendo? Por que uma chuva de meteoros está caindo aqui? Logo, sentiu uma presença. Há alguém aqui. Um mago? Um mago tão poderoso? Ariel observou, atônita, enquanto o desconhecido conjurava raios violetas em suas mãos. Preocupada, gritou. Bloqueie isso. O bosque respondeu prontamente. Enredadeiras dispararam como flechas, e o guardião transformou-se em um verdadeiro demônio, defendendo Ariel com tudo o que tinha. Mesmo assim, ela sabia que não poderia enfrentá-lo diretamente. Preciso ganhar tempo, pensou. Mas, antes que pudesse agir, o mago lançou os raios violeta, que atingiram Ariel em cheio, jogando-a para longe. No chão, Ariel tentava se levantar, mas o corpo ferido mal obedecia sua vontade. Cada respiração era um esforço, e a dor fazia sua visão turvar. Ainda assim, pensava. Eu preciso fugir. Tenho que fugir. Mas antes que pudesse reagir, passos firmes e bem calculados ecoaram pelo espaço. Sapatos impecavelmente polidos pararam à sua frente. Ao redor, vozes murmuravam surpresas. Meu Deus! Essa magia foi devastadora. Ariel ergueu os olhos com dificuldade e viu um rosto parcialmente coberto pela sombra. O homem inclinou-se levemente e perguntou. Você está bem? Quando a luz finalmente revelou sua identidade, Ariel ficou imóvel. Era Brian. Ele estava parado bem à sua frente. Mas ela, confusa e ainda em choque, acreditava que aquele era o mago responsável pela destruição do bosque. Esse é o rosto de alguém orgulhoso e arrogante. Alguém que governa sobre os outros. Por que um homem assim atacaria o bosque? Pensou, sem esconder o desgosto. O que ele está buscando? Brian, ignorando a hesitação dela, aproximou-se mais. Segurou delicadamente o queixo de Ariel e, com um sorriso cheio de confiança, declarou. Case-se comigo. A proposta fez Ariel congelar. Seus pensamentos se embaralharam. O quê? Ele está louco? Primeiro ele destrói meu bosque com uma tempestade de meteoros e agora me pede em casamento? Isso é uma declaração de guerra? Uma brincadeira cruel? Ela tentou processar a situação. Como ele sabe meu nome? Por que está fazendo isso? E por que ele parece tão familiar? Brian, impassível, acrescentou. Passaram-se 10 anos, Ariel. Eu senti muito a sua falta. Ariel arregalou os olhos. Sam. Brian? Ele sorriu de canto, confirmando. Sim. Sou eu. Mas o próximo comentário dele fez Ariel perder completamente a compostura. Destruí e queimei o bosque porque queria vê-la. É meu presente de casamento. Ariel, atônita, não sabia como reagir. Um presente de casamento? Ele realmente acredita que isso é aceitável? Destruir tudo e simplesmente propor casamento? Brian, por sua vez, continuava falando com naturalidade. O círculo de magia ainda está ativo? Ariel não sabia o que responder. Antes que pudesse reagir, Brian a pegou no colo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que está fazendo? Me solte agora mesmo. Ela gritou, tentando se debater. Ele sorriu, quase divertido, enquanto respondia. Desde que te conheci, sempre quis fazer isso. É um desejo que carrego há 10 anos. 10 anos? Me solte. Ariel protestava, o rosto ruborizado de indignação. Mesmo diante da resistência, Brian a colocou gentilmente no chão quando chegaram ao círculo mágico. Segurou sua mão e disse com firmeza. Vamos. Ariel olhou para ele, tentando entender. Ele cresceu. Era só um menino quando nos conhecemos, mas agora é um homem. E, pelo visto, ele nunca se esqueceu do bosque.
Brian explicou. Bloqueei o círculo mágico e isolei o bosque. Por isso, os outros magos não conseguiram encontrá-lo. Ele então a encarou com intensidade e perguntou: E agora, Ariel? O que vai fazer? Vai bloquear o fluxo de magia novamente? Ariel hesitou, mas antes que pudesse responder, Brian segurou seu braço e declarou com convicção: Muito bem. Eu entrei aqui e te encontrei. Isso é o suficiente para mim. Ariel observava Brian com desconfiança, ainda processando tudo o que havia acontecido. A cada palavra dele, suas dúvidas só aumentavam, mas o círculo mágico foi ativado antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Quando se deu conta, já estavam de volta ao mundo humano, no pátio de um imponente castelo. Ao seu redor, soldados e cavaleiros formavam fileiras disciplinadas, enquanto Brian caminhava à frente, sua presença dominante chamando a atenção de todos. Ariel se deteve, perplexa, quando ouviu um dos soldados inclinar-se e dizer: Sua Majestade, bem-vindo de volta. Ela piscou, confusa, e perguntou a Brian: Sua Majestade? Você é o Imperador? Brian virou-se para ela, um sorriso brincando nos lábios. Sim, sou. Ariel balançou a cabeça, incrédula. Como assim? Quando isso aconteceu? Como você se tornou imperador? Ele riu, mas seu tom era calmo e controlado. O fluxo de magia do bosque estava bloqueado. Eu precisava da força necessária para chegar até lá. Então, tornei-me imperador. Você faz parecer que foi algo tão simples, Ariel murmurou, mais para si mesma do que para ele. Isso foi algum tipo de sorteio? Ou você tomou o lugar de alguém? Brian arqueou a sobrancelha, divertido com as suposições dela. Nada disso. Não era algo que qualquer um pudesse fazer, mas, como você sabe, eu nunca fui uma criança comum. Ariel bufou, cruzando os braços. Você era travesso, isso sim. Ainda não consigo entender como isso aconteceu. Brian apenas deu de ombros. Digamos que muitas coisas mudaram nesses 10 anos. Ele apontou para o castelo à sua frente, as torres majestosas se erguendo contra o céu. Este é o meu palácio agora, e é aqui que passaremos muito tempo juntos. Como assim muito tempo juntos? Ariel perguntou, franzindo o senho. Brian aproximou-se, sério como nunca antes, seus olhos fixos nos dela. Eu me tornei imperador por você, Ariel. Era a única maneira de chegar ao bosque. Ariel recuou um passo, surpresa e confusa. Você invadiu o bosque só por minha causa? Que tipo de lógica é essa? E a chuva de meteoros? Você só destruiu tudo. Brian ignorou a acusação. Agora sou o imperador, e você será minha imperatriz. As palavras ecoaram no pátio, deixando todos presentes, inclusive Angel, atônitos. Ariel ficou sem palavras, o rosto ruborizado de choque e raiva. O que está dizendo? Ela retrucou, balançando a cabeça. Você está louco? Eu nem sei o nome deste império. Brian riu baixo, inclinando-se ligeiramente na direção dela. Isso não importa. Tudo o que importa é que agora estamos juntos. Ariel cerrou os punhos, sentindo a indignação crescer. Você acha mesmo que pode queimar meu bosque, destruir tudo o que construí, e depois me impor algo assim? Brian a interrompeu com suavidade, mas sua voz carregava um tom firme e definitivo. Ariel, você ainda não entende. Eu faria qualquer coisa para alcançar você. Ser imperador foi apenas um detalhe no caminho. No coração da floresta devastada, Brian suspirou, olhando para o vazio. Ele declarou, com voz firme, que aquele lugar era seu lar. Contudo, agora que o fogo havia consumido tudo, ele não tinha para onde ir. Ariel, com os olhos em chamas, confrontou-o. Que tipo de proposta de casamento deixa alguém sem casa? Brian apenas sorriu, desviando o olhar, e a conduziu para o interior de uma estrutura desconhecida. Ele apontou para um cômodo e disse: essa será sua nova morada. Eu mesmo a decorei, tenho certeza de que você vai gostar.
Em seguida, sugeriu que ela descansasse, mas Ariel, inquieta, pediu que ele esperasse um momento. Algo a incomodava profundamente. Seus olhos se estreitaram, e seu rosto se tornou uma mistura de confusão e incredulidade. De dentro da porta, um som estranho ecoava. Essa porta. Eu a fechei. Será que tem uma fechadura? Murmurou, perdida em pensamentos. Ao entrar, a visão a deixou perplexa, tudo era vermelho. O cômodo parecia ser um símbolo vivo de pecado. Cada detalhe, a cama, a mesa, as cadeiras, os móveis, as paredes, os tapetes, até mesmo as almofadas, exibia tons intensos de vermelho, como se o próprio sangue escorresse do teto. Ariel, em um tom misto de medo e incredulidade, exclamou: "Isso é demais. Estou enlouquecendo. Ele quer se vingar de mim por algo que aconteceu há 10 anos? Não importa o rancor que guarde, isso é excessivo." Enquanto tentava processar o ambiente surreal, algo a surpreendeu. No canto do quarto, um traje encantado parecia brilhar levemente. Era um vestido mágico, criado para se limpar automaticamente, mas ainda assim estava estragado, como se a magia estivesse corrompida. Desgastada, Ariel jogou-se na cama e suspirou, sua mente rodopiando em perguntas. Quem é ele realmente? Pensei que fosse um príncipe, mas como poderia confiar sua identidade verdadeira a alguém como eu? Ela se lembrou de como gostara de ensinar magia a ele e de como, por um breve momento, sentiu que poderiam ter algo especial. Mas a realidade pesava. Ele é o tipo de pessoa que retribui favores com vingança. Vou mostrar a ele como é ser apunhalado pelas costas. Ariel gritou, a fúria tomando conta. É por isso que dizem que as bestas de pelos negros não se casam. Mas então, hesitou, notando o cabelo dourado de Brian. Embora isso não se aplique a ele. Não é sobre a cor do cabelo, mas sobre não confiar em ninguém. E sua mente voltou a si mesma, seu próprio cabelo era negro. No silêncio do quarto vermelho, Ariel murmurou, mesmo uma besta de pelos amarelos seria indesejável para mim. Seus pensamentos se tornaram um turbilhão de ódio e tristeza, drenando-a mentalmente. Isso vai me assombrar em pesadelos. De repente, a cena mudou. Ariel estava em um vasto campo de espadas, um mar infinito de lâminas brilhantes. Seus olhos se arregalaram. Onde ele está? Eu preciso encontrá-lo. Ele tem que estar vivo. E assim, com determinação e desespero, ela seguiu em frente, sua busca apenas começando. Ariel, ainda imersa em seus próprios pensamentos, murmurou algo pedindo ajuda, quase como uma súplica desesperada. Mas, de repente, algo ferozmente chamou sua atenção. Uma voz ecoou ao longe, chamando-a com um tom firme e reverente: "Sua Majestade." Confusa, Ariel virou-se, mas as palavras que vieram em seguida a atingiram como uma tempestade. "Por quê? Por que você fez isso?" questionou a voz, carregada de dor. Aos seus pés, almas em prantos clamavam, apontando para ela e dizendo: "Tudo isso é graças a você." Ariel balbuciou: "Não, não. Eu não." Porém, antes que pudesse se defender, sua visão foi atraída por algo à distância. Ali, no chão, estava um rapaz de cabelos negros, imóvel. Ariel ficou paralisada. "Não, não pode ser", repetiu para si mesma enquanto caminhava em direção ao corpo. Seus passos eram lentos, hesitantes, como se temesse o que encontraria. Ao se aproximar, caiu de joelhos e envolveu o jovem em seus braços. Um suspiro profundo escapou de seus lábios. "Daniel", murmurou, sua voz cheia de melancolia. O rapaz abriu os olhos levemente, encarando-a. "O que devo fazer, Ariel? O que faço agora? Não resta mais nada. Eu perdi tudo." Ariel fechou os olhos, segurando-o com mais força, como se quisesse protegê-lo de todas as dores do mundo. Então, de repente, ela acordou. Ofegante e com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou ao redor, confusa. Foi só um sonho, disse para si mesma, tentando se acalmar. Mas, ao observar o quarto vermelho ao seu redor, a angústia voltou.
Como não teria pesadelos em um lugar assim, pensou, ainda tentando organizar seus pensamentos. Antes que pudesse processar tudo, uma voz interrompeu o silêncio. Era Brian, parado à sua frente, com uma expressão séria e ciumenta. Quem é Daniel? Perguntou ele, com um tom cortante. Ariel o encarou, assustada. O quê? Do que você está falando? Que diabos quer dizer com isso? Ela tentou se levantar, colocando a mão sobre a mesa, mas Brian gritou, cuidado. A base da mesa parecia instável, e antes que ela caísse, Brian segurou. O movimento foi rápido e inesperado, e, por um momento, Ariel ficou em seus braços, uma pose que parecia saído de um romance. Brian a segurava com firmeza, mas havia algo gentil e protetor em seu gesto.